Sérgio, me conte como foi o seu contato com o livro do Roberto Freire, Coyote, e o seu primeiro contato com esse livro e a decisão também em fazer uma adaptação para o cinema, mesmo que livre, né? Sim. Bom, o Coyote, eu li o livro do Roberto quando eu tinha 15, 16 anos, e foi um livro que marcou muito a minha juventude. Eu acabei depois me aproximando do Roberto Freire da Somaterapia, que era um trabalho que ele conduzia de uma terapia em grupo, anarquista, libertária. Fiz a terapia, durante algum tempo eu fui um assistente de terapeuta também, acabei estudando e acabei criando esse vínculo forte e, de alguma maneira, o Coyote, o personagem e o livro foram marcantes, de uma certa maneira, um tipo de referência para mim sobre liberdade, sobre comportamento, quando eu li ele lá para os 15, 16 anos de idade. Muito tempo depois de eu estrear o meu primeiro longo, O Céu sobre os Ombros, eu estava fazendo uma mudança de casa e acabei me deparando com o livro de novo, assim, pensando que próximo projeto eu teria, acabei relendo o livro e me deu vontade, assim, de criar essa reconexão com a minha história pessoal do passado, né? Mas, assim, para além disso, via no livro isso que ele tinha um potencial ali, uma semente para se gerar um filme e se falar de comportamento, de liberdade, de sexualidade de uma maneira muito legal. Apostei nesse projeto e ao longo do trabalho, entre o momento em que eu decidi fazer esse filme e até o filme ser lançado, se passaram cerca de 6, 7 anos entre o processo de captação de recursos, de filmagem, de montagem, de lançamento. E foi curioso porque, ao me deparar com essas questões que me eram caras na juventude, de alguma maneira eu também me vi uma pessoa transformada, e a maneira com que eu queria falar sobre liberdade, eu acabei que outros elementos entraram no meio desse processo. Entre eles, o fato de estar, de uma certa maneira, passando por um processo de entrada na meia-idade. Então, eu estou com 45 agora, então foi desde perto dos 40 para cá. E aqueles que eram os meus símbolos e ícones de liberdade, eu acho que eu estava, ao mesmo tempo, fazendo uma revisão assim, pessoal, e sempre estou falando do lado pessoal, né, para contar como que eu cheguei perto do livro, mas pensando num projeto em que eu pudesse dizer coisas importantes para as outras pessoas e de uma certa maneira esse lugar dessa crise de meia-idade e uma própria crise que eu estou chamando aqui de uma crise do masculino também, que eu acho que o filme tenta levar junto e que se misturava com a minha própria crise pessoal, tem a ver também com uma revisão de valores que passa desde o reposicionamento dos desejos pela idade que vai mudando, né? Eu tenho filhos também, então essa relação com os filhos se torna muito forte, e também dentro de uma sensação pessoal e histórica, eu acho, de que existe um processo de revisão masculina, de revisão do machismo, do patriarcado e tal, que precisa ser feito. O filme ele trabalha muito mais na sugestão do que com afirmações muito explícitas. Ele é quase uma fábula para mim, assim, que tem alguns simbolismos, que tem algumas coisas. Mas foi isso, assim, eu não me senti tão confortável em falar do Coyote, do Roberto Freire, da forma que ele falava nesse momento da vida, com esses processos de revisão e de transformação acontecendo. Me parecia que ele iria um pouco na contramão desse processo se eu fosse fazer um filme muito parecido com o livro. Eu acabei que nesse processo também acabei mudando o título do filme para não criar essa proximidade tão explícita assim, porque eu acho que não era justo nem com tudo que tem de bonito na obra do Roberto Freire, de legal, de importante, e dessas outras coisas que eu estava querendo dizer, que nasceram ali do livro, mas que acabaram se transformando muito ao longo do caminho. E aí acabou virando a torre no meio do processo. Eu ia perguntar justamente sobre essa troca do título, porque depois que eu assisti, fui acessar os dados, né, disponíveis no site do Festival Mix Brasil, onde ele está na programação,
eu vi algo bem curioso na própria sinopse do filme que eu não tinha visto no Festival do Rio, em Tiradentes, que me chamou muita atenção e que, Uhum. para mim, tornou a experiência do filme até mesmo menos abstrata. Eu até tomei nota aqui que é dito, né? A torre no tarô representa a imagem das fachadas que adotamos para esconder nosso animal interior. Precisa ruir. Apenas uma queda abrupta e radical promove a oportunidade do recomeço. Eu me pergunto, justamente até por esse elemento um tanto esotérico, enfim, quais Sim. foram os elementos externos que você acabou incluindo nessa adaptação? E se essa troca do título teve a ver com esses elementos externos ou foi mais para se dissociar um tanto do romance do Roberto? Sim. Em relação ao distanciamento do romance, começou a naturalmente isso acontecer com o projeto e me pareceu mais justo que o título também fosse alterado para o espectador do filme e que foi leitor do livro não entrar num conflito que não precisava acontecer, assim, porque acabaram sendo dois projetos que são diferentes, o livro e o filme. Quando já tendo filmado, já tendo montado, eu fui procurar um outro nome para o filme, me veio o nome da torre por causa do tarô. Também, enfim, eu tinha feito um jogo de tarô antes do filme e essa carta da torre saiu e acabou me marcando, mas eu comecei a entender que o filme que eu estava fazendo, se no livro eu tenho um personagem em crise que se apaixona por um jovem e de uma certa maneira resolve a sua crise amorosa dessa forma, eu acho que eu estava querendo falar de outras crises, de outras instâncias, e a carta do tarô que representa a crise, que representa uma crise que ela vem por uma coisa que acaba sendo, sei lá, maior do que o próprio indivíduo. E aí também eu acho que entra essa história de uma passagem de meia-idade, eu acho que é uma crise arquetípica assim também de todas as pessoas, né? Eu acabo tentando olhar aspectos que levam mais a uma crise do homem de meia-idade, mas enfim, que todas as pessoas passam do envelhecimento. E o filme tem alguns elementos e alguns símbolos que tem muito a ver com essa carta da torre também. Uhum. E eu também acho que essa ideia, essa imagem de torre, ela também representa uma ideia de uma masculinidade que tenta ter uma aparência de força sempre, de alguém que olha de cima, de alguém que é feito para resistir às guerras, resistir ao tempo, resistir a tudo, mas e que também traz uma ideia de solidão, assim, tem uma ideia muito de alguém isolado numa torre, no alto de uma torre, e de uma certa maneira a paisagem que o filme constrói, ela se relaciona de alguma forma com isso também. A carta da torre no tarô também tem uma queda abrupta de duas pessoas dessa torre, e no filme tem precipício, e tem aquela, enfim, o final do filme também se relaciona com isso. Sim. E acabou que eu encontrei esse nome novo e que eu acho que acaba trazendo mais representações para aquilo que o filme é realmente. Uhum. E você apontou, né, que esse é um projeto de longa data. Eu me deparei, acho que com uma notícia que você já estava anunciando a intenção de fazer a torre em 2012. E era já um período que você tinha cogitado ali o nome do Henrique Dias, né? Me conte Sim. o processo, quando entraram na realidade, né, a Alice Portugal e o Marcelo Caetano. E como foi, né, justamente a construção desse roteiro que é quase ausente de diálogos, é quase como se fosse um experimento, né, uma fábula, como você apontou. Sim. Bom, em relação ao Henrique Dias, foi uma pessoa que eu pensei desde o começo. Talvez eu tenha começado a inscrever os projetos em 2012. Uhum. Mas foi curioso que no meio do processo eu fiquei achando que o personagem tinha que ser mais velho do que o Henrique. Eu cheguei a convidar, desconvidá-lo e depois convidá-lo de novo porque, não sei, porque eu achava que era ele mesmo que tinha que fazer, pela admiração que eu tenho pelo trabalho dele. Eu me embolei todo nesse convite de um ator super importante, assim, de um cara, enfim, de um artista super importante nosso. Mas consegui me safar, assim, e ele acabou aceitando o convite, fazendo, e foi um parceiro incrível.
a Aline Portugal e o Marcelo Caetano, eu tenho uma trajetória no cinema que ela vem muito do documentário, do cinema experimental, e também de um experimento entre os limites do documentário e a ficção. E fazer um roteiro muito formulado, com os diálogos, com tudo, era um desafio, uma novidade para mim também. E eu achei por bem assim ter parceiros para desenvolver esse projeto. A Aline Portugal, ela acompanhou desde o começo o projeto de roteiro. Num determinado momento também, eu solicitei a parceria do Marcelo. Eles trouxeram muitos elementos para contribuir. Enfim, o filme, né? Eu queria que tivesse uma relação de conjugal, ou uma relação de pai, filho, mãe, ex-mulher, que tivesse na trama diferente do que no livro isso não tem. Ao mesmo tempo, nesse processo de vir de uma escola que é muito mais de encontrar um dispositivo, uma estrutura, filmar ele e não tanto ficar seguindo um roteiro, foi um processo longo e que eu acabei ficando inseguro sempre nesse processo, e achando ainda que o processo com os atores talvez levasse o filme a muitos lugares diferentes. Mas o fato é que eu mesmo, essa história que eu contei no começo de ter uma transformação minha pessoal acontecendo ao longo do processo de dizer essas coisas, e eu também, entre a filmagem e a montagem do filme, também muitas coisas mudaram. O filme, a princípio, foi filmado para ser mais narrativo, ele tinha mais diálogos, mas na ideia de construir algo que criasse um clima, que tivesse um sentido de fábula, e que fosse de uma certa maneira, para mim, o filme é uma representação interna do que o personagem vive. Por mais que o filme não deixe claro isso, e a gente pode ver ele de um viés mais realista, ou pode até pensar, enfim, que tudo é só uma imaginação desse personagem. Eu queria construir esse clima de solidão, de alguém sentindo a dor sozinho, de alguém que está caminhando pelas suas sombras e procurando luzes e procurando entender as coisas. E nesse processo de levar o filme para esse lugar mais sensorial e talvez para lidar também com o inconsciente das pessoas e para instaurar uma coisa mais da sugestão, acabou se tornando um filme um pouco mais rarefeito de narrativa e um pouco mais radical num certo sentido também, assim, né, que não é uma escolha muito convencional, assim. Talvez o filme seja até um pouco árido nesse sentido, mas eu acho que aquilo que eu queria dizer e os sentimentos que eu queria tentar transpor e conseguir transmitir para o espectador passavam por essa escolha também. E elas foram feitas com a ajuda desses roteiristas e da equipe, mas também depois no processo de montagem e de revisão desse material. Eu quero perguntar, sobretudo em relação ao Henrique e ao Caio, como foi a abordagem deles a esse roteiro? Porque, enfim, né, são interpretações que exigem ali certa coragem, né, em relação à exposição física, mas também é um desafio porque, enfim, né, justamente por conta de ser algo muito emocional, mas que é ausente ali de uma verbalização, né, desses sentimentos. Uhum. Então, como foi o seu trabalho com eles? Teve muita discussão em relação a esse roteiro, ou eles preferiram ter uma experiência mais intuitiva diante desse material? Sim, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Assim, o roteiro foi estudado e acho que para o próprio ator compor, né, o seu personagem, assim, ele precisa de informação, ele precisa de ter algo que o guie, né? E o roteiro, para além de guiar a câmera, eu acho que também serve para guiar os atores de alguma forma. Ao mesmo tempo, era um trabalho muito... Se é um filme ficcional e tal, esse registro desses corpos, ele tem um certo realismo, ele tem um tempo, né? Um tempo que se aproxima do real também, é quase um registro documental desses corpos fluindo na natureza,
nesses corpos vivendo aquelas sensações. Acho que muito importante foi o mergulho que eles fizeram no próprio local, no próprio lugar que a gente filmou, que era um lugar muito exuberante, um lugar de uma energia muito forte, e que eu acho que, de uma certa maneira, também conseguiu impregnar nesses corpos deles, e essa experiência deles de estarem vivendo um tempo ali, naquele lugar, também foi importante para esses corpos estarem adequados a esse espaço, que é um espaço que também tem poucos seres humanos, que é um lugar mais isolado. E eu acho que tem uma forma de filmar também que realmente era de tensionar um pouco esse tempo, de deixar esses tempos mais longos, de deixar essa duração parecendo um pouco com a sensação que a gente tem quando a gente está sozinho num lugar desse também, quando a gente está isolado de alguma forma também, ou está buscando um tipo de reflexão, de interiorização assim também. Mas enfim, foi mais ou menos isso. Assim, a gente teve uma preparação anterior de texto, de corpo, lidando com o roteiro, e depois uma no espaço, assim, que era mais de poder se relacionar com esse espaço. Sérgio, para finalizar, você já abordou até que bastante sobre essa questão que eu tinha preparado para finalizar, que é justamente sobre a crise, né, do homem de meia-idade moderno. Me pergunto se, enfim, as suas questões foram respondidas em relação à finalização desse filme, como você vê o homem brasileiro de meia-idade hoje, porque, enfim, a gente está num processo em que, sei lá, é adotado certo conservadorismo, né, em preservar, né, o que se entende como um homem, né, contemporâneo, e também tem essa questão que está muito presente, né, que é certo desapego à própria natureza também, que é um tema, né, de A Torre. Então me pergunto se do início desse projeto agora, quando estamos conversando, sei lá, mudou alguma coisa, alguma perspectiva sua em relação a esse homem moderno. Eu acho que ao longo do processo de realização do filme, à medida em que eu olhava para trás na minha vida pessoal, buscando elementos para a representação de um personagem enfim, que quer dizer uma história para mais gente, né, que não é exatamente a minha história, eu acho que muito me ajudou a olhar para mim mesmo e rever muitas coisas enfim, de observar machismo, patriarcado, privilégio, a maneira de como me relacionar com o outro. Acho que o homem, o nosso homem comum, assim, ele tem uma atitude muitas vezes heróica, de conquistador, enfim, ter que conquistar alguma coisa. Tem uma coisa autocentrada também, né? Normalmente o homem, dentro do conceito da família, é um provedor e que vai trabalhar, e que a mulher cuida dos filhos. E eu passei por um processo que eu aprendi, porque a minha família era assim, enfim, a ter que rever isso e a ter que conectar o meu lugar de responsabilidade de pai para lidar com os meus filhos, e dentro de um processo que nem sempre é fácil de desconstruir certos valores e tudo mais. E vejo num período assim, e acho que ainda estarei num processo de revisão, de desconstrução. E o filme, o que o filme tenta é mais, eu tento criar um certo ritual iniciático desse homem, assim, de percepção, porque eu acho que o homem também, nesse lugar de heroísmo, e nesse lugar de estar muito ligado no mundo externo e nas conquistas do mundo interno e na imagem sua no mundo externo, às vezes não olha muito para o mundo interno, às vezes não olha muito mesmo para suas feridas, assim. E se o patriarcado fere e é violento com as mulheres, com as crianças, também são submetidos a seus chefes, às ordens do seu pai, a uma certa violência masculina que está, enfim, intrínseca aí, né? A gente está vivendo um momento no país em que isso ainda é mais latente, né?
E se o filme não toca diretamente nisso, ele quer mostrar um homem fragilizado, ele quer mostrar alguém que, enfim, eu acho que a partir do momento que os homens comecem a olhar para suas feridas, começam a olhar para os seus erros e tentar harmonizar isso e tentar transformar isso, talvez seja um caminho de desconstrução desse patriarcado como a gente conhece. Eu estou usando aqui uma linguagem meio binária, né, do masculino, do feminino, e eu acho que hoje em dia até isso a gente tem que rever, né? Mas assim, usando essa linguagem que é uma linguagem ao mesmo tempo talvez ainda exista um masculino saudável também, que tem que rever toda essa estrutura errada, e eu acho que esse masculino saudável está ligado a uma conexão com o feminino, está ligado a uma conexão com a espiritualidade, e de uma certa forma eu acho que a maturidade, o tempo e as vivências também, né, à medida que a gente erra, quebra a cara, faz o outro sofrer, a gente também vai aprendendo, assim. Eu acho que é meio arquetípico também pelo que eu vejo na psicologia, que chegue nesse momento da vida e que o homem reveja assim o que fez e as suas posições, e de uma certa maneira precisa de um filme, tenta um pouco dar conta desse processo de crise, de um ritual iniciático de mudança, de passagem de ciclo na vida, de uma morte de um ciclo para o recomeço de um outro. Eu acho que o filme se situa mais nesse sintoma e nesse processo, né, que eu tentei fabular ele de alguma forma com esses elementos aí que o filme. Desculpa, deu uma congelada, mas eu peguei o final da resposta. Bom, Sérgio, eu adorei a conversa e ela está acontecendo, no momento que o filme não está mais disponível na programação do Mix Brasil, mas ele tem distribuição assegurada, né, para o ano que vem pela Vitrine Filmes, correto? Exato, o filme vai ser distribuído pela Vitrine, ele seria até distribuído esse ano, mas a pandemia e tal atropelou esse processo, né, e adiou esse processo. Sim. Por um lado, legal que eu estou podendo ainda viver com o filme um pouco o circuito dos festivais e, por exemplo, tá na programação do Mix Brasil, né, que, enfim, o filme, como você disse, já ficou até o dia 16 em cartaz, mas espero que tenha outras oportunidades e vai ter um lançamento comercial também. Perfeito. Sérgio, obrigado novamente e boa noite e sucesso aí com os próximos passos com o filme. Falou, obrigado, prazer em conhecê-lo aí. Valeu, um abraço. Abraço.